Cara, nós temos aqui um verdadeiro desastre, ou será que a série ela manteve essa qualidade? E vamos tentar tirar mais algumas lições para as nossas vidas também dessa segunda temporada de Round 6. Então salve galera, sou o Rafael Fi e esse aqui é o Teologia em Hollywood, hoje dando continuidade então a essa série falando de Round 6, trouxe recentemente aqui no canal a primeira temporada, e eu sei que eu tô atrasado pra caramba pra falar da segunda temporada, mas ainda assim eu terminei ela infelizmente recentemente, mas que eu ainda acho que dá pra gente falar algumas coisas bacanas sobre a série. Então eu trouxe aqui um roteiro bem bagunçado, eu vou falar algumas coisas aleatórias sobre o que eu achei ou não da série, e depois eu vou trazer algumas aplicações para as nossas vidas, fechou? Então chega mais comigo e bora trocar ideia sobre Round 6, segunda temporada. Cara, eu já vou tirar aqui o elefante da sala e vou dizer que essa segunda temporada ela é bem inferior à primeira. Mas isso não quer dizer que ela seja totalmente ruim. Mas não posso negar que eu vou reclamar bastante dela aqui. Então uma coisa que já me incomodou um pouco de cara são essa questão das atuações muito exageradas, né? Eu comentei no meu vídeo de como, né, orientais de maneira geral, ele tem esse lance de atuações exageradas, etc. A gente já tinha um pouco disso na primeira temporada, mas aqui na segunda parece que o negócio escalou assim num nível que começou a incomodar, né? Então você pega naquele segundo jogo e você vê aquela reação dos personagens ali, você vê aquilo e você fala, pô, isso aqui não pode ser sério. Então a série, infelizmente, ela perdeu todo o peso ali da situação, de tudo que tá acontecendo, e você não consegue levar nada a sério ali, principalmente por causa da atuação dos personagens que fazem essa porcaria dessas caras aqui, dessas reações, num jogo ali que sua vida tá em risco em todo momento, né? Como que você vai levar aquilo a sério? Tenho certeza que ninguém faria essa cara, ficava tendo essas reações com a sua vida em risco, né? A gente já vai ver aqui umas decisões também bem questionáveis e bem boas, pra ser sincero. A gente olha algumas decisões assim e, cara, não faz sentido. Por exemplo, o negócio da roleta russa do protagonista com aquele maluquinho lá da primeira temporada, que assim, foi legal a gente ver um pouco mais daquele personagem, é um personagem interessante, é um ator famoso, né? Então foi legal a gente ver um pouco mais dele. O momento em si da roleta russa é legal, a conversa, a interação deles, mas quando você para pra analisar friamente o que tá acontecendo ali, não faz sentido, porque o cara simplesmente vira pra ele e fala, não, vamos fazer uma roleta russa, e o protagonista, tá bom, sendo que a vida dele tá em risco, ele poderia ali ser finalizado num primeiro momento, e tipo, só depois, no final da brincadeira, que eles falam assim, mas o que tá em jogo aqui na aposta, sabe, porque simplesmente, ele sempre falou, tá bom, vou ficar aqui brincando com a arminha aqui, e o que eu vou ganhar em troca? Nada, né, porque o cara poderia simplesmente, o vilão que tá ali na frente dele, poderia ser finalizado, e ele ficar com as mãos abanando, ficou ali, não lembro se foram 2 e 3 anos atrás daquele cara, e de repente já pensou, o cara morre, e ele não tem resposta nenhuma dele, então pra mim não faz sentido nenhum eles entrarem naquela brincadeira sem já ter estabelecido desde o começo o que tava em jogo ali. Isso é só um exemplo de diversas outras decisões e momentos estúpidos que a gente vai vendo na temporada. Então uma coisa que me agradou nessa segunda temporada foi, por exemplo, a ideia de, se eles votarem e decidirem que todos vão sair dos jogos, o dinheiro que acumulou vai ser dividido igualmente entre todos, porque isso faz toda a diferença. Porque na primeira temporada, se todos desistissem em sair, o dinheiro que acumulou ia para a família das pessoas que morreram, e não dos vivos, mas aqueles inverteram. Então quem tá vivo, o dinheiro vai ser dividido igualmente entre todos ali, porque traz uma outra dinâmica para toda aquela ambientação. Então isso foi muito legal, porque fomenta de certa forma a maldade daquelas pessoas, né? No sentido de que teve uma hora que o protagonista ele começa a falar dos jogos e um dos caras levanta ele, não vamos ajudar as outras pessoas, deixa eles ficarem sem saber dos jogos, que é pra mais pessoas serem finalizadas no caminho e acumular mais dinheiro. Então há esse incentivo para esse tipo de atitude, diferente da primeira temporada. Na primeira temporada eles podiam formar equipes e tentar ajudar uns aos outros, porque no final das contas eles só receberiam dinheiro no final dos jogos, e eles não sabiam como que seria o desenrolar de tudo isso. Mas aqui não, o dinheiro vai acumulando e quanto mais acumular melhor, que vocês podem desistir a qualquer momento, e o que acumulou até agora vai ser dividido entre vocês. Então já tem esse fomento
intuito de, não, quanto mais pessoas forem finalizadas, melhor, que a gente já vai pegar esse dinheiro. Então criou uma dinâmica bem interessante. E isso é legal porque mostra esse lado dos personagens nessa ambiguidade, né? De personagens uma hora terem uma decisão, outra hora mudarem de ideia e etc. E isso é muito legal do Round 6. A gente vai ver isso na própria figura do protagonista, na primeira temporada, é claro, de como ele era esse personagem, não era o protagonista que a gente tá acostumado, sem defeitos, bonzinho e etc. Ele tinha o seu lado bom, mas ele era bem canalha. Ele tinha atitudes ruins da mesma forma, na mesma intensidade que ele tinha atitudes boas. Então, durante os jogos ali, ele é aquele cara bacaninha, ajudando os outros e tudo, só que a gente vai chegar lá na frente, quando ele fica cara a cara com o velhinho, e você vê como ele começa a enganar de novo o velhinho, justamente pra ele se dar bem. Então é legal a gente ver essa ambiguidade nos personagens. A gente vê que não existe ninguém 100% bom e 100% mal. Então essa pequena mudança nas regras já fez toda a diferença pra mim e trouxe uma dinâmica completamente diferente nos jogos, e isso me agradou bastante. Da mesma forma também com as próprias votações, né? Que a gente tem agora eles votando e ficando marcado na roupinha deles quem votou pra continuar e quem votou pra sair, né? Porque isso também acaba criando uma rixa, uma rivalidade entre eles. Mas por outro lado, é claro que não dá pra falar que aquela votação toda hora encheu o saco. Acho que isso é unânime, assim, que ninguém gostou disso. Pode até ter trazido uma dinâmica diferente, legal no primeiro momento, mas ela acontecendo toda hora no final de cada jogo foi um negócio muito chato e muito insuportável. E um detalhe aqui, uma coisa que me incomodou, na verdade, foi bem no finalzinho da temporada, quando houve o empate, literalmente o empate 50-50 ali no final da temporada. E aí, na minha cabeça, a lógica era, se a maioria decidir sair do jogo, então eles saem. Só que como houve um empate, teoricamente eles deveriam seguir normalmente jogando, porque não foi a maioria que decidiu sair. Houve um empate, então os jogos deveriam continuar. Só que não, houve um empate e eles, tá bom, amanhã vocês voltam de novo, se alguém quiser mudar de ideia aí. Bom, mas que negócio sem graça. Aí o cara fala de uma regra que a gente nunca leu, que a gente nem sabia que existia, e o cara fala que, na cláusula tal, aqui existe isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se empatar, vai ter de novo daqui amanhã, sabe? Poxa, a gente nunca viu essa cláusula, como que o cara tira ela do nada assim e fala pra gente? Então assim, por um lado, na primeira temporada já tinha esse lance da votação, e algumas pessoas até falaram assim, não, a votação ela só podia acontecer depois do primeiro jogo. Não, muito pelo contrário, a primeira temporada já havia sido estabelecido de que sim, a votação ela pode acontecer a qualquer momento em que todos, aliás, a maioria decidir sair. Então, dá a ideia de que sim, a votação ela poderia acontecer mais de uma vez. Tanto que no final da primeira temporada, o protagonista ele vai falar assim, não, vamos votar aqui para sair, etc. Então poderia acontecer a votação mais de uma vez em qualquer momento em que a maioria decidisse por isso. Mas que ainda assim, lá aconteceu uma vez só. E aqui enche o saco porque acontece toda hora. Então por mais que assim, por um lado, há a possibilidade de acontecer a votação toda hora e eles de fato quererem votar para a maioria sair, há essa possibilidade? Ela existe desde a primeira temporada. Só que por um lado, isso aqui é uma série e tem um roteirista por trás. Então ele, né, sabendo que a gente ia assistir, deveria pensar assim de, poxa, esse negócio aqui toda hora vai encher o saco. E realmente tem uma hora assim que você fala, pô, cara, é legal a gente ver a votação, cria aquela tensão e etc. É legal até você ver, assim, personagens que, pô, uma hora volta uma coisa, daqui a pouco eles mudam de ideia, trazendo mais uma vez esse lance da ambiguidade. Só que isso acontecer toda hora, cara, é um pé no saco. E óbvio que eles estão só tentando ganhar tempo aqui, né? E aqui a gente já poderia trazer uma discussão interessante para nós, que é esse lance da liberdade, de fato. Em que a série, ela serve como uma boa ilustração, mostrando que a gente não tem tanta liberdade assim. E por mais que tenha esse lance de, vamos votar para continuar ou não, fato é de que todos ali estão numa situação desesperadora, lutando para sobreviver. Então todos ali já vão ter uma inclinação natural para continuar jogando. E isso que tá por trás de toda essa discussão de liberdade ou não. No sentido de que quando nós temos a possibilidade de escolha, a gente já vai estar inclinado para tomar uma decisão, o que põe em xeque a nossa liberdade de escolha de fato. Em que sentido? No sentido de que, por exemplo, se você for para um supermercado e você for comprar uma roupa, e aí tem roupas ali na sua frente que você pode escolher. Vai ter a sua cor favorita, vai ter um modelo favorito e etc. Então, a sua liberdade não é tão liberdade assim. Você não vai comprar de uma cor que você não gosta, de um modelo que você não gosta. Da mesma forma, no self-service. Eu gosto de dar esse exemplo. Eu, particularmente, odeio azeitona. Detesto. Então, se eu vou no self-service, tem um prato cheio de azeitona e o outro tá sem, obviamente que eu vou escolher o prato sem azeitona.
Ah, mas você foi livre para escolher. Fui e não fui. Você percebe como minha escolha ela já tá inclinada para um dos lados? Eu não escolhi necessariamente não gostar de azeitona, simplesmente não gosto. Então a minha escolha ela já tá inclinada por um lado, entende? Da mesma forma que os personagens, eles também estão todos numa situação desesperadora e de miséria. Então eles já vão ter facilidade em escolher continuar naquele jogo desesperador. E por que eu tô falando disso aqui? Eu não tô nem querendo entrar em discussão de calvinismo e arminianismo, nem esse é o ponto aqui. Mas o ponto é de fato enxergar de que depois do pecado, nós não temos liberdade de fato. Nós nascemos em pecado, as nossas escolhas elas já estão inclinadas para o mal. E a gente precisa então ter um verdadeiro encontro com o nosso Deus, com o nosso Senhor, porque somente em Cristo nós somos alcançados verdadeiramente pela liberdade. Somente no encontro com Deus, no encontro com a sua palavra, que nós encontramos a liberdade. Isso que nós precisamos. Então essa série que serve como essa boa ilustração de que de fato as nossas escolhas elas são enviesadas e a nossa liberdade não é tão liberta quanto parece. Bora trocar ideia aqui rapidinho sobre os personagens que a gente vê ali na segunda temporada. Eu gostei bastante desse lance de a gente ter uma mãe e um filho, cria uma dinâmica um tanto quanto diferente. A gente fica preocupado com esses personagens, embora a gente nem saiba tanto assim sobre a história deles, ainda assim pelo fato de simplesmente ser uma mãe e um filho, já cria na gente assim uma certa preocupação, né? De cara, são duas pessoas extremamente próximas, numa situação de vida ou morte constante. Inclusive a gente pega uma raiva tremenda daquele filho lá, porque ele é um canalha, né? Depois ele volta para continuar nos jogos, sendo que, poxa, sua mãe tá ali com você, cara. Você tá vendo como que aqueles jogos são perigosos, que as pessoas são finalizadas a todo momento, e você tendo a possibilidade de votar para ir embora, você vota para continuar por causa de um raio de uma dívida, sendo que a vida da sua mãe que tá em risco ali. Cara, ele foi bem canalha, e é difícil você não pegar raiva do personagem aqui. A gente tem o lance da grávida, que é bem curioso, né? Eu fico curioso de pensar de como que vai se desenvolver ali todo aquele lance e etc. A gente tem o pai da menininha que tem leucemia, que dá uma dorzinha no nosso coração, embora ele mesmo fica bem escanteado, né? A gente não tem foco nenhum dele, embora a gente tenha um pouco da história dele. Ele em si é tratado como nada, né? A gente até esquece que ele tá no jogo, mas ele tá. O arco do policial, cara, tá literalmente insuportável. Já tem gente que não gostou desse arco na primeira temporada, mas aqui na segunda temporada não tem como defender, porque realmente tá muito ruim, cara. É só pra comer tempo de tela, é só pra estender aquela temporada pra uma terceira, porque pensa num negócio chato, insuportável, é esse arco do policial. E o que me revolta também, porque na primeira temporada a gente tem aquele lance dele mandar os negócios por WhatsApp ali pro policial amigo dele, etc. E o celular tá sem sinal, a gente não sabe se vai chegar, se não vai chegar. Fica esse lance e tudo mais. Só que assim, o grande X da questão é, o celular ele precisava de sinal para mandar as fotos, as gravações de tudo que ele tinha anotado, tinha tirado e etc. Só que o grande X da questão é que ele tá vivo. E ele entrevistou um dos VIPs ali, acredito que ele tirou bastante informação daqueles VIPs, de como acontecem os jogos, enfim, ele deve ter perguntado do funcionamento daqueles jogos, ele deveria ter informações cruciais da localização, de como aquilo acontece, quando acontece, etc. E ele tá vivo, ele poderia dar essas informações. O lance dele ter gravado e ter mandado por WhatsApp ali pro amigo dele, é porque a gente não sabia se ele ia conseguir sair com vida daquele lugar. Mas ele saiu com vida, então não precisa necessariamente do celular. Óbvio, precisa ter as provas, precisa, mas ele sabe informações importantes que poderiam revelar todo o esquema daquela organização, e não é isso que acontece. Ele é simplesmente ignorado e tratado como louco. Então isso revolta e te tira bastante da série, cara. O número 01, cara, era um pouco óbvio que seria um novo líder lá, um novo chefão mascarado e etc. Só que era um óbvio no bom sentido, porque foi bem trabalhado. Porque no final da primeira temporada a gente vê a conversa dele com o velhinho lá, e o velho fala pra ele, olha, é muito mais divertido você participar do que ficar só assistindo. Então, cara, não foi um negócio jogado, realmente foi um negócio trabalhado, e fazia sentido você ver ele aqui participando dos jogos, né? Eu espero que eles voltem a essa fala do velhinho com ele, e que chegue no final da temporada e o cara realmente fale assim, nossa, foi divertido, ou alguma coisa do gênero, né? Só que o que me revolta é o fato do protagonista não suspeitar dele em momento nenhum, pelo menos não a princípio.
princípio, né? No final da temporada a gente até vê ele começando a suspeitar ele um pouquinho mais, mas, cara, ele já deveria suspeitar desde o começo, já que ele sabia que o 01 da primeira temporada era o manda-chuva, porque o 01 dessa não poderia ser também. Ele não suspeita nada, principalmente o fato do cara saber lutar pra caramba, saber atirar e etc. Ninguém se perguntou como ele sabia fazer todas essas coisas, eles só aceitaram, ninguém questionou. E, cara, o que é aquela porcaria daquele maluco com cabelo roxo? Que maluco irritante. Meu, a gente já não suporta adolescente na vida real. O Brasil que eu quero é um Brasil sem jovem, né? E aí um adulto tentando se passar por adolescente é pior ainda. Nossa, que maluco irritante. E como que ele entrou com aquela porcaria de crucifixo nos jogos, né? Na verdade, aqui virou bagunça os jogos aqui, porque todo mundo entra com um objeto, com uma faca, com alguma coisa super simples, né? Enquanto na primeira temporada teve todo um rolê das meninas entrarem com o objeto, elas fizeram todo o esquema lá, de uma conseguir entrar com isqueiro e cigarros e outra com uma faquinha, foi todo um sacrifício ali, teve toda uma ginástica para elas conseguirem entrar com esses objetos, enquanto aqui na segunda temporada virou bagunça. Um vem com um colar cheio de drogas, outro vem com um brinco, outro vem com a faca escondida no prendedor de cabelo. Cara, tá realmente bagunçado aqui. Isso aqui também me incomodou bastante. Porque, por um lado, a organização ela era preparada o suficiente para achar um rastreador no dente do protagonista ali, só que, por outro, não procurou nem nas partes íntimas das meninas lá na primeira temporada. Isso na primeira temporada, né? Porque aqui na segunda virou bagunça total, né? E me incomoda. Você pode até falar assim, mas isso aqui foi proposital. Eles queriam deixar realmente eles entrarem com os objetos ali e etc. Só que todo o lance dos jogos aqui que o Mascarado fala na primeira temporada é o quê? Olha, a gente prega uma igualdade nos jogos, todos têm uma igualdade de oportunidade aqui dentro dos jogos. Então o que incomodava lá na primeira temporada, o que incomodou não foi a venda de órgãos lá dos personagens que continua aqui na segunda temporada, mas é o fato deles estarem dando informações privilegiadas pro médico ali dos jogos. Então da mesma coisa também é de personagens virem com objetos que influenciaria diretamente nos jogos, né, de uma faca ou alguma coisa que poderia influenciar nos jogos, né? Então isso daqui me tirou bastante, realmente não faz sentido eles serem tão negligentes com essa entrada de objetos aqui nessa segunda temporada. Fora que assim, todo mundo se conhece lá dentro também nessa porcaria, né? Na primeira temporada, poucas pessoas se conheciam ali de fato e etc. A gente tem um marido e uma mulher, e a gente tem, acho que só o protagonista que conhecia o outro amigo ali, se eu não me engano, acho que mais ninguém se conhecia ali. E o tatuado com a menina que devia ele, né? Mas só esses personagens que se conheciam, aqui não, todo mundo se conhece, todo mundo tá lá por causa daquele YouTube das criptomoedas, todo mundo tá endividado por causa dele, todo mundo tá atrás dele, então todo mundo se conhece. Isso daqui também me incomodou um pouquinho, sinceramente. E o que foi aquela porcaria daquela médium também, cara, que personagem chata. Eu espero que no final, pelo menos, ela dê um bom payoff, né? A gente tem alguma recompensa muito boa por aquela personagem estar ali, porque num primeiro momento ela só é chata e insuportável. E cara, assim, o protagonista, ele acorda nos jogos e ela já tá ali encarando ele. E aí, de repente ela começa a falar várias coisas que realmente estão acontecendo com o protagonista, uma espécie de evidência ali e etc. Só que ela fala realmente coisas que estão acontecendo com ele e ele não suspeita dela. Se fosse eu ali, eu já ia suspeitar que ela tava trabalhando pros caras. Porque ela começa a dar informações ali, tipo, opa, como é que você sabe tudo isso, né? Só que não, o protagonista vem assim, olha, tá bom, segue com a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Limpar todo o karma ruim que você tá carregando. Tá bom. Fora que assim, o grande objetivo do protagonista nessa segunda temporada é pôr um fim aos jogos, né? Ele fala isso reiteradas vezes, não, eu vou pôr um fim a esses jogos aqui e etc. Sendo que na prática ele não tá fazendo nada. A única coisa que ele faz é ficar enchendo o saco de todo mundo pra eles votarem pra ir embora. Cara, que negócio bem sem graça, sabe? Porque todo mundo votou para ir embora. E aí? Daqui a pouco eles chamam mais pessoas e os jogos vão continuar. Então, como exatamente ele vai pôr fim aos jogos de uma vez por todas, só fazendo as pessoas voltarem para sair? Isso aqui também é um negócio bem sem graça, né? Fora aquela ideia de rebelião também no final da temporada, que também foi uma parada ridícula, cara. Meu, eles estão ali em uma meia dúzia, conseguiram umas arminhas ali por sorte, e eles vão enfrentar literalmente um exército. O protagonista não é a primeira vez que ele tá nos jogos, ele sabe o tanto de funcionários que tem ali, eles sabem que os caras literalmente têm um exército de pessoas completamente armado até os dentes, e ainda assim ele acha que é uma boa ideia aqui, vamos aqui juntar nós 6 aqui, pegar umas arminhas e ir atrás dos VIPs. Cara, que negócio ridículo. Fora que assim, a gente viu na primeira temporada, na conversa com os VIPs ali, de que os jogos eles acontecem no mundo todo, né? Eles chegam a mencionar em algum momento, os jogos aqui na Coreia são os mais divertidos e tal.
trazendo essa noção de que, olha, os jogos eles acontecem ao redor do mundo. Então o protagonista, ele vai viajar o mundo inteiro pra pôr o fim em todos os jogos? Ou será que isso aqui é só uma brecha pra futuramente a gente ter mais spin-offs dessa série? Então, infelizmente, nessa segunda temporada, a gente tem muitas tramas, enquanto o primeiro era muito mais pessoal, mais intimista, com poucas tramas dos personagens ali isoladamente. Nessa segunda temporada a gente tem uma série de tramas que são jogadas na nossa cara, só que infelizmente nenhuma delas é completa de fato. E pode parar pra prestar atenção, nenhuma delas se completa. E por isso que essa segunda temporada ela foi tão decepcionante, porque é muita trama, nenhuma delas completou. Geralmente quando a gente vai assistir uma série, alguma coisa, existem diversas tramas, é claro que tem que ter esse gancho para outras temporadas, mas pelo menos algumas tramas elas se completam pra gente ter uma sensação de satisfação de final de temporada mesmo. Aqui não, parece que foi um fim de episódio qualquer assim, e a gente fica esperando pra começar o próximo episódio, que não acontece. Ainda bem que a terceira temporada não vai demorar tanto tempo assim pra sair, né? A gente não vai ter aqui também uma coisa que a série perdeu bastante, né? É o peso na morte dos personagens, né? Então, a gente não tem um peso de nenhum daqueles personagens. A gente tem aqui uma série de personagens, mas as mortes elas perderam muito daquele impacto, né? Não só por falta do fator novidade que a gente tinha na primeira temporada, mas porque realmente é mal elaborado todo o lance dos personagens aqui e dos jogos em si também. Então, só para dar um exemplo comparando com a primeira temporada, lembra daquelas duas coreanas lá, que tem a norte-coreana, que ela é super fechadona, não confia em ninguém, etc. E aí, cara, de repente aparece a outra japonesinha e ela aparece bem depois, ela ganha relevância na história bem depois, bem mais pra frente, ou seja, ela tem pouco tempo de tela, mas que ainda assim no jogo da bolinha de gude, elas têm uma conversa, um diálogo, onde a gente aprende mais da história da norte-coreana, sem ser de uma maneira forçada, né, já que assim, a personagem ela é super fechada, só que a outra tem uma sacada de mestre, né, a gente já vai, né, uma de nós vai ser finalizada aqui, então não importa o que você vai falar, a outra não vai espalhar pra ninguém, né, e aí de repente ela realmente começa a se abrir, etc. Então é muito bom, assim, a gente saber mais da história da personagem sem ser de uma forma forçada, mas de uma maneira inteligente e bem elaborada. E quando há o sacrifício de uma para com a outra, cara, uma personagem com pouquíssimo tempo de tela, mas que ainda assim a gente sente o peso daquela decisão. E aí você olha a diferença da primeira e da segunda temporada. Aqui na segunda você não sente o peso de nenhuma das mortes, mesmo do amigo do Ji-hoon lá no final da temporada. Mas enfim, né, a série ela continua boa em muitos aspectos, né? Ela continua muito bonita, pelo menos a gente não tem essa sensação de que os caras ficaram sem dinheiro, que diminuiu no orçamento, como aconteceu, por exemplo, com o Poço 2 lá, que parece que acabou o dinheiro pro segundo filme, que não é possível, mas aqui não, a série ela continua muito bem feita, muito bem elaborada, muito bem realizada. A trilha sonora, ela começou a me irritar um pouco, mas talvez porque eu assisti as duas temporadas seguidas, né? Então, ao invés de trazer um sentimento de nostalgia ali, de lembrar daquelas musiquinhas, já tava me deixando um pouco cansado, mas a culpa é minha de ver as duas temporadas uma em seguida da outra, né? E outra coisa que me incomodou aqui foi a ausência de um vilão, vamos dizer assim. É claro que a gente vai ter o Mascarado lá que tá participando dos jogos e tal, mas nos jogos em si, faltou um vilão assim muito bem elaborado também, porque na primeira temporada a gente tinha não só o amigo do Ji-hoon, mas a gente tinha o tatuadão lá, todo malvadão e etc. E aqui a gente tem aquele Thanos e o amiguinho dele, que são dois idiotas, que não dá nem pra levar a sério, e a gente tem aquele tiozinho que só reclama. Só que o grande X da questão é que os vilões aqui são mal trabalhados também, porque o cara todo tatuadão, ele era todo malvado, todo folgado, etc. Só que a gente via ele participando dos jogos, a gente tinha mais destaque pra ele, e aqui não. O Thanos, ele toma as pílulas dele lá, fica todo loucão lá, e o tiozinho, ele simplesmente desaparece, ele só aparece na hora da votação pra esbravejar e encher o saco, mas a gente sabe, entende, não tem essa carga do vilão que tá ali, tanto nos momentos fora dos jogos, mas também que tá ali nos jogos, causando, sendo inconveniente, sendo chatão e etc. E agora que o Thanos partiu dessa pra melhor, né, fica a pergunta também, quem que vai ser o grande vilão além do Mascarado lá? Será que vai ser o próprio Ji-hoon? Será que vai ser aquele carinha que se acovardou no final, de voltar com a munição e etc? Ou será que vai ser só aquele amigo sem graça do Thanos? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Aí uma outra teoria que eu acho muito boa é a do 001 ele ter um lado bom, ele ser bonzinho, né? Porque um dos destaques dessa segunda temporada é esse lance dos órgãos, né? Então o 001 é esse cara que deu o órgão pro irmão dele,
mas que por conta disso não conseguiu salvar a esposa. Então será que ele tá participando ali das vendas dos órgãos para talvez salvar a vida de outras pessoas, né? Então é uma teoria que eu até achei interessante. Ele, inclusive, talvez ele ser o filho do 001 e não o protagonista, né? Ou talvez até dos dois serem irmãos, quem sabe? Mas eu achei interessante essa teoria, porque realmente, quando ele finaliza o amigo do protagonista, ele não atira na cabeça como a gente esperava, mas ele atira no peito, talvez realmente tentando deixar ele vivo, não para ele sobreviver, mas de fazer o uso dos órgãos, etc, né? Então é uma teoria que eu até achei intrigante, não de ele ser 100% bom, mas no sentido de que ele é o vilão, mas que ele tem uma razão, ele tem um lado positivo. Ah, eu faço esses jogos aqui, mas no sentido de conseguir bastante órgãos para salvar outras vidas. Então eu finalizo essa ralé aqui que não presta pra nada, gente podre que não presta, pra salvar a vida de outras pessoas, né? Então eu não lembro de quem é essa fala, mas que fala assim, o pior vilão é aquele vilão que ele tem uma boa justificativa para aquilo que ele tá fazendo, né? Então eu acho bem curiosa e interessante essa teoria. Então, eu já falei no meu primeiro vídeo de como essa série, ela traz esse lance dessa batalha que nós vivemos diariamente, de que nós vivemos no dia a dia, e de como isso realmente é uma parada bíblica, né? A Bíblia, ela vai traçar essa vida do cristão como de fato uma guerra, uma batalha espiritual que a gente vive diariamente. E essa série, ela consegue trazer isso muito bem, no sentido de que esses jogos mortais que os personagens estão envolvidos ali, é uma parada que não tá fechada só aquela ilha isolada onde tudo tá acontecendo, mas ela traz ali nos seus detalhes de que como é impossível a gente fugir desses jogos. Seja ali no lance do pescador, traidor, que a gente vai ver ali mais pro final da temporada, seja no lance ali dos pães e dos bilhetinhos de loteria, que a gente vai ver no começo ali também, seja no lance até do próprio protagonista, onde ele mesmo parece estar fazendo uma espécie de jogos com os agiotas ali, falando, ó, quem achar o cara dos Tazos lá, vai receber uma quantidade maior de dinheiro. Então parece que ele mesmo, inconscientemente, está promovendo esse lance de um jogo, de uma brincadeira, de uma competição. E isso reflete o quê? Que esses jogos mortais, eles estão permeados não só naquela ilha, mas na nossa realidade, refletindo mais uma vez essa verdade bíblica dessa guerra, dessa batalha espiritual que nós respiramos diariamente. Essa segunda temporada, ela reforça também mais uma vez esse lance dos laços quebrados, né? Então, da mesma forma que a gente depende do outro em muitas situações pra gente continuar vivo, a gente vai ver isso, por exemplo, nos segundos jogos ali, dos caras amarrados, tendo que fazer aquela corrida todos juntos e cada um tendo que passar num jogo diferente. Então você vê ali como que sua vida, ela depende do outro, e isso de fato acontece no nosso dia a dia, que nenhum de nós é autossuficiente, a gente precisa do outro em muitas situações, só que ao mesmo tempo, o outro também pode ser aquele que vai destruir a sua vida, como a gente vai ver no jogo da solidariedade lá, que é como se fosse aquela dança das cadeiras, em que aquela pessoa que uma hora te ajudou pode ser aquele que te traiu. E isso é muito louco, porque a Bíblia, ela também bate muito nessa tecla das relações com quem que nós andamos. E é claro que aqui eu não basta eu só falar pra você assim, olha, não ande na roda dos escarnecedores e procure relacionamentos com seus irmãos em Cristo, porque fato é de que os nossos irmãos na igreja também vão pisar na bola com a gente, também vão nos trair, também vão nos machucar, mas ainda assim o que a Bíblia aponta pra gente é de que de fato há amizades, há relacionamentos que te levam pro caminho de morte, enquanto o outro vão te auxiliar, vão te ajudar nessa caminhada rumo à eternidade, que vai ser uma caminhada difícil, que vai ser uma caminhada em que a gente vai se desapontar com as pessoas, mas ainda assim a direção que nós estamos caminhando e quem está nos acompanhando nessa jornada importa. A gente vê também nesse lance dos votos, que mais uma vez é chato pra caramba, mas é curioso porque a gente percebe aqui de uma maneira bem curiosa, uma ilustração muito boa, de que nem sempre a voz da maioria é uma voz sábia, de que nem sempre a unanimidade vai escolher o lado certo, de que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. E é por isso que a vida do cristão é essa vida contracultural. Nós somos uma minoria na sociedade em que nós vivemos. Mesmo no Brasil, que nós vivemos teoricamente num país cristão, são poucos dentro das igrejas que de fato vivem uma vida cristã legítima, que servem a Deus verdadeiramente, que realmente nasceram de novo. Então a vida cristã continua sendo uma vida de minoria, uma vida
vivida contra a maré. A nossa batalha é uma batalha contracultural. E aqui nessa segunda temporada a gente vai ter um foco bem grande também nesse lance das escolhas, né? Então você vai escolher um pão ou você vai escolher o bilhete da loteria. O pão tem esse lance de ser um alimento que a gente precisa para sobreviver, para continuar vivendo. Mas ao mesmo tempo, o pão, ali naquele contexto, vai ser uma coisa que vai me alimentar só no aqui e agora e que não vai resolver a minha situação. Enquanto o bilhete da loteria, se eu ganhar, talvez traga uma quantia de dinheiro um pouquinho maior que vai me ajudar, vai ajudar a minha situação de uma maneira um pouco mais efetiva. Da mesma forma, nos jogos, há essa tensão também de: olha, eu vou sair aqui com vida, mas com uma série de dívidas, etc. Ou eu vou continuar jogando com uma promessa de um futuro melhor, mesmo que minha vida esteja em risco. E aqui cabe mais uma reclamação, é claro, de que nessa segunda temporada parece muito mais que os personagens eles querem uma solução rápida e fácil para o problema deles do que uma situação desesperadora de fato. Porque na primeira temporada a gente vê o background daqueles personagens e a gente vê que não é a dívida pela dívida, a gente vê que todos eles estão em uma situação desesperadora e que aquele dinheiro de fato ia ajudá-los. De tal forma que eles descrevem a vida deles como um verdadeiro inferno. Só que a gente não tem essa sensação de inferno vivido aqui na segunda temporada. A gente vê ali pessoas que estão endividadas, mas só. Tanto que de várias maneiras, ele várias vezes é falado assim: não, a gente pode quitar, vamos embora daqui e tentar arrumar outro jeito de quitar a dívida e etc. Então parece que o peso é muito menor nessa segunda temporada. Parece que os personagens, eles simplesmente querem um caminho mais fácil. Não é uma situação realmente desesperadora. Eles não estão vivendo numa corda bamba mesmo fora dos jogos. Então tem esse lance da escolha, mas que quando nós temos encontro com o Evangelho, a gente descobre que a gente não precisa fazer essa escolha. Em Cristo Jesus, a gente não precisa escolher uma coisa em detrimento da outra. Em Cristo Jesus, nós temos o verdadeiro pão vivo que desceu dos céus. Em Cristo Jesus, nós temos a água viva que sacia a nossa sede. Em Cristo Jesus, nós temos um fardo que é leve, que não nos esmaga. Em Cristo Jesus a gente tem a promessa de uma vida eterna. Em Cristo Jesus a gente tem a promessa de um tesouro guardado nos céus, porque se Cristo fala para nós buscarmos o reino de Deus e que Ele nos aconselha, nos encoraja a acumularmos tesouros nos céus, é porque há um tesouro nos céus. Então em Cristo Jesus nós temos vida e nós temos a riqueza da beleza da sua graça. Em Cristo Jesus nós temos tudo que nós precisamos. Então não é uma escolha ou é isso ou é aquilo. Em Cristo Jesus nós recebemos tudo. Da mesma forma, a série parece que o grande X da questão, o grande plot final vai ser esse lance de um sacrifício menor para alcançar um bem maior, né? O 001 ele cutuca o protagonista em um determinado momento: então você vai aceitar um pequeno sacrifício aqui pelo bem da maioria. Só que em Cristo Jesus a gente tem um sacrifício menor, entre aspas, né? Porque na verdade é um sacrifício que custou caro, que para nós é de graça, mas que para Deus custou muito caro, que foi a vida do seu próprio filho. Mas foi no sacrifício um sacrifício de que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Foi por meio do sacrifício dele que nós recebemos acesso ao reino de Deus por meio de Cristo Jesus, pela sua graça somente. E na verdade, a lógica aqui ela é inversa também, porque não é um sacrifício menor pelo maior, mas sim o maior pelos menores, que somos nós. O Rei e Senhor de todo o universo deu a sua vida por meras criaturas como nós, por míseros pecadores. Então Cristo é a resolução de todas as nossas insatisfações, de todas as nossas necessidades. E é claro que eu não estou incentivando aqui de que Cristo ele é um meio para nós alcançarmos outro fim. Não, Cristo ele é o próprio fim. Cristo ele é a nossa vida. Cristo ele é o nosso tesouro. Cristo ele é a grande herança que nós aguardamos, que nós recebemos. Cristo é tudo que nós necessitamos. Esse é o grande ponto. Nele, que na pessoa dele, nós temos tudo que nós necessitamos. Mas eu deixo aqui a pergunta para você de novo. Quem será que vai ser o novo vilão na próxima temporada? E qual que é o seu personagem favorito até então? Quem que você tá torcendo? Eu gosto bastante da teoria também de que talvez o protagonista ele se torne o vilão no final, ou será que ele vai se sacrificar também? Será que ele vai morrer no final?
pra que outro ganhe, né? Eu particularmente acredito que o protagonista vai sim morrer no final e que quem vai ganhar acredito que vai ser a grávida, que pra mim tem tudo a ver esse lance de gravidez, da vida que ela tá esperando e etc. Acho que isso tem tudo a ver com a série em si. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião e bora continuar trocando ideia. Eu, mais uma vez, falo que eu gostei da temporada, achei que ela foi boa, mas muito inferior à primeira temporada. Enquanto a primeira temporada ela é uma verdadeira obra de arte, a segunda ela só é legalzinha, mas pelo menos não é essa bomba que muitas pessoas têm falado por aí. Até que consegui me divertir um pouquinho. Mas eu vou ficando por aqui, eu espero que você fique com Deus, um abraço e eu espero te ver por aqui logo no canal. Tchau!